Estamos de volta com o Repórter Setorial. Uma notícia falsa que circula nas redes sociais sobre a isenção de taxas em estacionamento de shoppings para pessoas com mais de 60 anos está gerando problemas para esses motoristas. São as chamadas fake news, ou seja, aquelas notícias falsas, que causam transtornos quando são divulgadas pela internet. Quem nunca compartilhou uma informação com amigos e familiares sem antes saber se a informação era verdadeira? Sim, já comentei com meus amigos já. Sim. Nossa, me arrependi, Porque acho que a gente não pode ficar compartilhando. Você tem que saber primeiro o que você está fazendo, Mas eu já fiz, sim. Eu não compartilhei esse tipo de notícia porque eu sempre pesquiso antes de poder compartilhar, Porque a gente não pode sair compartilhando uma coisa que você não sabe de onde veio, se é verdade ou não. Sempre acontece, mas eu não costumo compartilhar, não. Procuro pesquisar antes. Não, nunca compartilhei. Primeiro por aquele caso de Guarujá, me comoveu muito da notícia falsa daquela mulher que foi linchada por causa de um retrato falado. E segundo, porque eu sou formada em História, então eu sempre tenho a vontade de investigar, de procurar informação, de saber se é verdade. Procurar fontes e fontes confiáveis também, porque não adianta a gente pegar a fonte de qualquer lugar. É isso mesmo, é preciso pesquisar antes. Uma informação que circula através do WhatsApp, um aplicativo de mensagens, diz que motoristas com mais de 60 anos de idade estão isentos de pagar estacionamentos comerciais, como em shopping centers, por exemplo. A Lei número 2.786, de 2008, teria sido aprovada em julho deste ano. O projeto de lei realmente existiu, mas acabou sendo arquivado em 2011. Foi compartilhado nas redes sociais, inclusive de forma inconsequente, porque várias pessoas chegaram a fazer esse requerimento nos caixas onde é feito o pagamento do estacionamento. Acontece que esta lei, ela chegou a tramitar no Congresso, mas foi arquivada. Mas no shopping não, no shopping você entrou, pagou. Inclusive no shopping existe o erro de você, se você deixar meia hora, você paga o mesmo valor. Podia tudo ser por minutos, Por que você vai deixar? Se você deixa meia hora, você paga R$5. Se você deixa 3 horas, você paga R$5. Mas são coisas que funcionam assim. A Associação Brasileira de Shopping Centers informou que não tem conhecimento de leis estaduais ou municipais que isentem a cobrança. O artigo 44 da Lei 10.741 do Estatuto do Idoso estabelece as reservas de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, ou seja, em alguns lugares as vagas não são gratuitas, e sim exclusivas. Notícias como essas são chamadas de fake news, em português traduzida para notícias falsas. Aparentemente uma mensagem simples, mas que tem sérias consequências. O fake news são notícias falsas, criadas por pessoas inconsequentes que têm por objetivo causar alguma repercussão negativa ou difamatória. As consequências da pessoa estar compartilhando uma informação falsa é que ela poderá responder criminalmente, se for algum ato difamatório, e na esfera civil, inclusive, responder por uma ação de indenização. Por isso, antes de compartilhar, é necessário pesquisar sobre o assunto. É interessante estar verificando as fontes dessa informação, a procedência dessa informação e confrontando-a com outros sites mais seguros, de notícias, por exemplo. Você sabe como é feita uma maquete? É um processo cuidadoso e artesanal que nós vamos conhecer agora. Acompanhe nessa reportagem. Transmitir um conhecimento de geração para geração foi o que desenvolveu a sociedade que conhecemos hoje. Quando a paixão por fazer algo se une a isso, o resultado só pode ser positivo. Foi trabalhando no setor de modelagem de uma empresa no setor aeronáutico do Vale do Paraíba que o Davi descobriu uma profissão que deu início à sua empresa. 40 anos depois, a tradição continua aqui em Jacareí. Um desenho aqui, uma pintura ali, alguns retoques e assim nascem as maquetes de avião. Mas não pense que é fácil deixar o produto final assim não, viu? Até chegar ao cliente, as maquetes passam por mais de 10 processos diferentes. Do desenho para a confecção, da confecção para o acabamento, pintura e finalização. A maioria desses processos são feitos à mão, com muito cuidado.
Tudo artesanal, né? Você vai na mão só, até olhando no desenho, até chegar no formato que precisa. Depois de desenhar e fazer o primeiro modelo em madeira, é hora de dar forma à maquete original. Por aqui, o avião começa a ganhar forma e 3 horas depois, a primeira etapa já está feita. Agora é dar os primeiros acabamentos, passar a primeira mão de tinta e corrigir alguns detalhes. Falando assim parece fácil, né? Mas a peça não vai para a finalização se não estiver minuciosamente bem feita. Só no acabamento, a maquete passa pelo menos 3 vezes. É acabamento que não acaba mais. Na finalização, as maquetes ganham a base, as pinturas e aí são adesivadas. O olhar atento não deixa passar nenhum erro. Tudo feito na tradição que Davi passou para a família e funcionários. Infelizmente, ele faleceu há pouco tempo, mas o trabalho por aqui continuou, até como uma forma de preservar o seu legado. Seu filho, também Davi, comanda todos os designs da empresa e relembra bons momentos vividos por aqui. É um sonho, eu vivo até hoje. Desde pequenininho, brincando, não tinha noção ainda da importância, né, do que era fazer. Para mim ainda era um brinquedo, né, até então. E depois você vê o quão importante é o nosso material hoje, né? A maior falta que ele faz para você e para a empresa? Olhar para o lado e ver ele aqui. O trabalho acaba por aqui, mas a tradição e o legado que nasceram da paixão por maquetes continua por muitos anos. E a gente fica feliz, né? De um trabalho realizado e a satisfação de ver o cara agradecendo e elogiando o seu serviço. E onde ele está hoje, com certeza, ele está abençoando também a gente. Na entrevista do dia, o jornalista e advogado José Carlos Cataldi conversa sobre educação com a professora Tamira de Souza. Repercutiu muito bem a notícia de que uma professora da rede pública de São José dos Campos, passaria a compor um seleto grupo que vai estabelecer aí diretrizes para a educação. E a gente tem curiosidade de saber, com a Tamira de Souza, que é a professora escolhida, o que vai acontecer disso tudo. Uma satisfação muito grande tê-la aqui e um orgulho muito grande de ser uma representante da nossa região escolhida para compor esse grupo seleto. Com certeza, a alegria é minha, fica aqui meu agradecimento, Esse grupo que nós estamos ajudando a compor, ele está feito para ajudar os professores, não apenas da nossa região, mas os professores de todo o Brasil, lá no chão da sala de aula. O objetivo principal é elaborarmos planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular, que o Brasil vive um momento histórico, de mudanças nas normativas de educação, garantindo princípios de equidade, igualdade, a largada igual para todo mundo, inclusive para o bebê. É a primeira vez que isso acontece, Sim, é que eu tenho... Me parece que já havia esse tipo de preocupação com a matemática. Agora vocês vão fazer português. Na verdade, nós estamos trabalhando para a língua portuguesa e especificamente, a minha área, que é o segmento de educação infantil. Que aí nós vamos trabalhar com as crianças, de 0 a 5 anos e 11 meses. E eu sou autora de planos para bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. Mas, professor, eu sei que nós vivemos no país da sopinha de letras, Mas o que vem a ser a ABNCC que a senhora falou aí? A BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela vem embasar toda a educação de cada cidadão brasileiro. Então, assim, garantindo a mesma largada. Então, ela estipula todos os objetivos de aprendizagens, competências e habilidades que cada estudante brasileiro, de 0 até os 17 anos, da educação básica, deve ter garantido em seu currículo. Quer dizer, então vai ser padronizado do Oiapoque ao Chuí? A ideia é garantir as aprendizagens essenciais,
que todos tenham o direito às aprendizagens essenciais. Agora, então, a sua parte, né? A minha parte é começar com o pequeno grupo, da idade mais tenra, que são os bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, vou escrever planos de aula para essa criançadinha e pequenininha, que acaba de sair da barriga da mãe, a partir do momento que nasce, já nos afeta, né? A criança, ela é, desde muito pequena, produtora de cultura. Né? Você tem uma criança em casa, ela nasce, ela já muda a sua rotina, ela já muda até suas preferências. Você recebia vizinhos em casa antes, visitas, né, em casa antes do bebê era de uma maneira. Você receber quando tem um bebê, você já acolhe de outro jeito. E assim, vice-versa. Você vai na casa de um parente com um bebê, afeta até a cultura daquela outra família. Você chega com um bebê, já é diferente. Né? Então, o bebê ele tem esse encantamento e é a fase que ele está mais sensível a todos os estímulos que estão ao redor. E cabe, né, a cada um de nós auxiliar nesse desenvolvimento das crianças. A criança aprende por experiência. E que experiências nós estamos promovendo, né? Quer dizer, então, que é muito importante a criança frequentar lá essas classes pré-escolares, as creches. Antigamente tinha um preconceito, né? Não, Sim. Vou botar a criança na creche desde pequena, não, vai ficar com a mãe, com o pai em casa, né? Mas é interessante o convívio para a garotada. Lá suas mordidinhas, um morde o outro e tal, mas acaba dando tudo Faz certo. parte da experiência também, né? Essa questão das mordidinhas, da interação com o outro, né? A criança, ela aprende por duas vertentes. As brincadeiras e as interações. E ampliar esse convívio dela, permitindo esse acesso à escola, favorece muito a aprendizagem das crianças e o desenvolvimento delas. Bom, eu quero aproveitar, já que nós falamos nas mordidinhas, que tem gente que se assusta com essa coisa. Ah, meu filho é agressivo, estão reclamando dele que ele morde. Aí a mãe do outro que levou a mordida vai lá reclamar. É um procedimento normal ou é alguma coisa que revele algum tipo de situação que invoque até uma assistência psicológica? A princípio, é algo natural da criança dessa faixa etária, que se expressa, que ela não tem ainda a linguagem verbalizada, porém ela se comunica por múltiplas linguagens e ela está experimentando tudo. Então, quando eu mordo o outro, né? Então, tem muitas justificativas por trás dessa mordida. Às vezes eu mordo porque eu estou querendo o objeto que está na mão dele. Às vezes eu mordo porque eu quero sentir o sabor dele. É verdade. Às vezes eu mordo só para ver qual é a reação dele. Então, tudo isso é algo que vai estabelecendo ali. Às vezes eu mordo para brincar, mordidinhas para brincar. E aí fica uma dica, né? Pode deixar uma dica, Cataldi? Claro. Então, a dica é: não incentive brincadeiras de mordidas. Porque essas brincadeiras, porque o que pode ser uma brincadeira, como o bebê ele ainda está se desenvolvendo nessa questão de senso mesmo, o que machuca, o que faz feliz. Então, cabe a nós, adultos, regular essas emoções e essas atitudes da criança. Vocês estão vendo? Tem gente que fica brincando com o filho realmente, de chegar, dar mordidinha, até bota o dente para dentro e morde só com o lábio, né? Não, que bochechinha e tal. Isso leva... Pode, porque ele vai interpretar essa linguagem, que é uma brincadeira, né? E de fato mas é uma brincadeira que a criança, como ela ainda não se autorregula, né, totalmente, ela pode ocasionar essas mordidinhas que ferem. Ela não sabe a intensidade, ela não sabe a intensidade da mordida dela. A mordida do pai e da mãe é uma mordida carinhosa. Aí ela expressa na linguagem dela com mais força. O dentinho nascendo, aliás, também dizem que o dentinho nascendo também dá essa sensação de... Sim, porque coça. Então tem a necessidade de levar objetos à boca, né, por conta do desconforto. Então a gente tem que propiciar, atender também essa necessidade da criança. Será Os mordedores que não você existem vai à toa. incluir isso na sua preleção aí ao grupo? Mas vou pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Nós estamos começando com a Tamira de Souza, ela é professora e foi selecionada entre várias do Brasil para integrar esse plano, né? E é uma representante aqui do Vale do Paraíba para encher nosso coração de orgulho. São José dos Campos no pedaço. Ela volta já. Você que tem filho bebezinho pequeno, principalmente preste muita atenção.
Nós já voltamos. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre inadimplência em condomínios. É um só instante.